história muito interessante. Foi uma canalização feita e é algo muito misterioso. Se você quer aprender um pouco mais sobre esses mistérios, fica aqui comigo. O título é A Chegada. É uma narração e eu quero que vocês possam se permitir abrir a sua mente para que você entenda um pouco o que essa leitura maravilhosa tem para te oferecer. Título: A Chegada. Aqui, ó. Tudo escrito, nada copiado. Realmente foi uma canalização. Estamos chegando. À nossa frente, um planeta estranho e bem grande. De algum modo, ele parece uma fruta azulada e viva. Eu olho para os meus companheiros, todos observamos pela janela de vidro. Uma visão para o desconhecido. Aquele planeta nos atrai e, de certa forma, atrai nossa cápsula também. À medida em que nos aproximamos, ficamos mais surpresos com o azul do lugar, uma cor que parece estar viva e respirando. Esperamos tocar neste planeta por alguns minutos, mas algo acontece. Em segundos, somos puxados como se o próprio planeta tivesse nos atraído para si. A cápsula acelera a um certo desespero entre nós, pois a cápsula não respondia e nem obedecia os nossos pensamentos, ou seja, eles se comunicavam com aquela cápsula no qual eles estavam, através dos pensamentos. Não existiam botões, não existia um volante, não existia. Continuando. Logo, o nosso medo seria um impacto. Porém, não foi assim. Flutuamos lentamente a poucos centímetros do chão. Assim, continuamos a permitir que ela flutuasse, já que seus comandos eram nossos novamente. Começamos a passar no meio de pessoas e estávamos invisíveis a elas. Ou seja, eles estavam dentro de uma cápsula, no planeta Terra, passando no meio das pessoas e eles percebiam que eles viam as pessoas, mas eles estavam invisíveis para elas. Percebemos alguns sorrindo, outros discutindo e passamos por um homem embriagado. Podíamos sentir um pouco de suas sensações. Eu, em especial, senti alguns cheiros e odores de cada um. Então, depois de alguns minutos, percebemos que eles começaram a nos ver. A maioria corria e tentava se esconder, ou seja, a cápsula que até então foi sugada pela terra e estava vagando, flutuando entre as pessoas, de repente começou a ser vista pelas pessoas. Eu via algumas pessoas se escondendo e tentando espiar. Logo surgiram luzes de veículos, sirenes, correria. Muitos corriam e muitos corriam para longe e outros vinham ao nosso encontro. Porém, paravam a cerca de 7 ou 8 metros de nós. Esses carros, essas pessoas que vinham ao encontro dessa cápsula, eles não tinham coragem de chegar até eles. Olha só. Não se aproximavam, sentiam medo e curiosidade. Como que eles que estavam dentro da cápsula sabiam que eles sentiam medo e curiosidade? Porque eles sentiam os sentimentos, eles conseguiam captar os sentimentos que aquelas pessoas sentiam. Inclusive os cheiros, os odores que cada pessoa exalava, tá? Vamos lá. Desculpe,
Olhos arregalados, respiração rápida. É assim que sentimos que eles estavam. Decidimos sair da cápsula, mas antes decidimos mostrar quem somos ou um pouco de nós. Acredito que mostrando um pouco do nosso poder, seríamos respeitados. A nossa intenção não era atacar, mas sim mostrar presença. Seguimos até uma lagoa. Sobre ela, nossa cápsula se refletia na água. Então, em segundos, subimos muito rápido e muito alto. Aumentamos nosso tamanho, diminuímos nosso tamanho, descíamos e subíamos. Aumentávamos o nosso tamanho, diminuíamos o nosso tamanho, descíamos e subíamos. Tudo isso em segundos. E conseguíamos também mudar de forma. Tudo isso em segundos. Então voltamos ao tamanho original e descemos com força, atingindo a água, e ela espirrou para longe. Queríamos mostrar que não tínhamos armas e que o que tínhamos era velocidade, invisibilidade e domínio de forma. Olha que incrível. Voltamos à parte seca, onde ficavam os carros com pessoas nos observando. Mas depois desse movimento de cima da lagoa, que eles voltam para a parte seca, algo mudou. Algumas pessoas já não exalavam o cheiro de medo. E curiosamente, nós também não sentimos mais inseguros. Decidimos descer da cápsula. Nosso líder percebe que os líderes queriam que nós entrássemos em um local grande e fechado. Era como um ginásio de esportes ou um ginásio de esportes. Então, essa cápsula, ela entra com eles ainda dentro, tá? Essa cápsula, ela entra por esse ginásio de esporte. Continuando. Estamos com a cápsula descendo e o ar era dentro da cápsula. Descemos e o ar era compatível com o nosso. Respiramos. Percebo o pensamento e desejo dos que estavam ali. Eles desejavam nos oferecer limpeza, banho, água de cheiro, mas nós temos um cheiro melhor do que o deles e não vimos necessidade de validar aqueles desejos. Ou seja, foi captado o desejo dos humanos em higienizar esses seres, mas eles não sentiram essa necessidade, não validaram esse sentimento dos humanos. Continuando. Nossa cápsula, agora vazia, encolhe. Ou seja, eles saíram da cápsula. Então, agora ela vazia, essa cápsula encolhe, ficando desse tamanho aqui. Fica tão pequena que cabe apenas uma mão lá dentro. Um líder deles se aproxima, conversamos e eles entendem. E nós entendemos ele também. Meu líder observa que aquele líder está com uma das mãos machucada e com algumas faixas. Ele o convida a colocar a mão dentro da nossa cápsula e dizer algumas palavras de uma língua que para mim era estranha, talvez só diferente do que era de costume daquele lugar. Ou seja, além de colocar aquele líder dos humanos, colocar a mão dentro daquela cápsula, ele tinha que falar algumas palavras estranhas, diferentes das palavras que ele estava acostumado a falar no seu cotidiano, no seu dia a dia.
a mão, quando entra e ele verbaliza essas palavras, ela se cura. Aquele líder tira a mão e não sente mais dor, não há ferimentos, mas ali, meu líder sorri, fica feliz e satisfeito. Aquele homem sai para chamar outras pessoas para passarem pelo mesmo processo de colocar a mão e ter cura, né? Outros vêm, mãos, punhos, pés, cotovelos, colocam o que conseguem colocar dentro daquela pequena cápsula e saem curados. Penso que aquela cápsula poderia voltar. Eu penso, essa cápsula poderia voltar ao tamanho original, porque as pessoas poderiam entrar dentro e ser curadas. Não só de algumas partes do corpo, mas do corpo inteiro. Automaticamente, quando ela pensa isso, o líder dela responde em pensamento. Deixa eu pegar aqui. E ele me responde que ainda não é o momento e que estamos ainda ganhando confiança. Lá fora forma uma fila de pessoas, lá fora vai formando uma fila de pessoas, porque a notícia vai chegando que quem coloca a mão naquela cápsula ou alguma parte do corpo que esteja doente sai curado. E as pessoas vão fazendo essa fila procurando uma oportunidade de ter uma cura. E assim começa a nossa experiência neste lugar. Não como conquistadores, mas como presença e como chance de cura. Fim. Agora, se vocês pegarem para analisar, em alguns trechos aqui, você viu na hora que aquele líder, você prestou atenção que na hora que o líder coloca, o líder da Terra coloca a mão dentro da cápsula, ele não só tinha que colocar a mão, mas ele tinha que falar algumas palavras diferentes das quais ele estava acostumado a falar no seu dia a dia. E o que me chamou muito a atenção também é a quebra de padrão, tá? Uma coisa eu tenho certeza, quando nós conseguimos fazer quebra de padrões, essas quebras de padrões na nossa vida, a gente consegue ter e ser diferente, ter coisas diferentes na nossa vida, acessar dimensões diferentes, acessar segredos familiares, acessar o que até então não estava ao nosso alcance. Então, como eu disse no começo do vídeo, eu quero agora, nesse final, tá ensinando para vocês uma quebra de padrão que parece uma coisa muito simples, mas vai fazer com que você comece a quebrar padrões que você... Coisas, como que eu posso dizer? Quebrar padrões costumeiros do seu corpo e dos seus pensamentos, para que você consiga começar a acessar coisas novas na sua vida, e boas, lógico, né? Porque não adianta nada acessar coisas novas e elas não serem boas. Eu gostaria que vocês apostassem em movimentos estranhos, tá? Vou explicar o quê. Por exemplo, quando eu era criança, eu ouvia que se a gente andasse para trás, não era bom. Por exemplo, caminhar para trás não era bom. E eu acreditei muito naquilo. E ensinei assim para os meus filhos também. Mas por que não é bom? Será que é porque a gente quebra os padrões? Claro que você não vai sair aí na rua andando, caminhando para trás. Mas começa a fazer isso, dá 3, 4 passos para trás. Assim que você acordar de manhã, ou durante o dia, ou agora mesmo no final desse vídeo. Comece a quebrar os padrões, comece a fazer coisas diferentes. Parece bobo,
Mas comece. Por exemplo, a sua respiração. Respira fundo e perceba se você enche mais aqui a parte de cima do seu tórax, pulmão, peito, ou mais o abdômen. Aí você muda. Se é mais o abdômen, você puxa o ar mais para cima. Faz isso por alguns minutos. 1 ou 2 minutos, tá bom já. Se você costuma encher mais a parte de cima, faz essa respiração diferente. Enche seu abdômen de ar. Vai quebrando os padrões. Por quê? As nossas crenças, elas fazem com que a gente crie uma rotina. E muitas vezes, para que possa acontecer coisas diferentes nas nossas vidas, nós temos que quebrar algumas rotinas. É claro que você não vai ser fora da lei, porque a lei é importante. É claro que você não vai faltar o serviço só para quebrar a rotina. Não, não é nada disso. Você tem que ser uma pessoa sensata. Mas esses 2 movimentos que eu te passei, por exemplo, o andar para trás ou o perceber da sua respiração e quebrar esse padrão, já vai estar abrindo a sua mente para estar ouvindo novamente esse texto que eu li aqui, porque você começa a entender melhor esses segredos que existem entre os céus e a terra, que para muitos é como se tivesse um véu, as pessoas não podem entender. Mas se você chegou até aqui e você... Eu acredito que nada é por acaso. Se você chegou até aqui e você tem essa vontade de mudar os padrões da sua vida para melhor, vai acompanhando aqui que eu vou colocando mais vídeos com mais canalizações e mais exercícios para que você possa sair dessa bolha que nos colocaram